A guerra na Ucrânia foi o maior evento geopolítico do século. Desde a Segunda Guerra Mundial, não acontecia uma guerra desse tamanho na Europa. O custo global da guerra é de aproximadamente 2,8 trilhões de dólares. Na Rússia, o seu gasto diário é de 900 milhões de dólares. E as previsões econômicas para o próximo ano são alarmantes, com quase todo mundo entrando em recessão. E no vídeo de hoje, falaremos do impacto econômico desse evento. A guerra da Rússia na Ucrânia deverá custar à economia global 2,8 trilhões de dólares em produção perdidas até o fim de 2023, segundo os dados da OCDE. O ataque da Rússia deflagrou um salto nos preços de energia, que também enfraqueceu os gastos das famílias e minou a confiança das empresas, principalmente na Europa. O conflito descolou cadeias de suprimento, causou escassez de alimentos e de outros produtos essenciais, e abalou os mercados financeiros globais. Governos do Ocidente temem que a recente decisão da Rússia de convocar reservistas e fazer preparativos para anexar mais partes do território ucraniano possam prolongar a guerra por meses, talvez anos, alimentando as incertezas que já pensam na economia global. Em um relatório publicado, a OCDE prevê que a economia global crescerá 3% esse ano e 2,2% no próximo ano. Antes da guerra, as projeções eram de avanço de 4,5% em 2022 e de 3,2% em 2023. A diferença entre as estimativas significa que o conflito e suas consequências custarão no mundo o equivalente à produção econômica gerada pela França ao longo desses 2 anos. A OCDE também projeta que a zona do euro terá expansão em apenas 0,3% em 2023, com uma contração de 0,7% na Alemanha, maior economia da região. Em junho, a entidade esperava ver no próximo ano ganhos de 1,6% na zona de euro e de 1,7% na Alemanha. Ainda no relatório, também alerta que a economia da Europa poderá sofrer ainda mais se os preços de energias voltarem a subir e o inverno rigoroso gerar racionamentos. Já nos Estados Unidos, o relatório reduziu sua previsão de crescimento no próximo ano de 1,2% para 0,5%, mas ressaltou que uma desaceleração mais forte é possível se a inflação doméstica não moderar um ritmo tão rápido quanto o FED deseja. A OCDE espera que a China se recupere de forma modesta em 2023, após a queda causada esse ano por lockdowns relacionada à pandemia de Covid-19. Em junho, a entidade previa a expansão de 4,4% da economia chinesa em 2022, mas agora espera um acréscimo de apenas 3,2%, e para 2023 projeta crescimento de 4,7%. Em relação ao Brasil, prevê um avanço de 2,5% da economia neste ano e um ganho bem contido em 2023, de apenas 0,8%. As pressões inflacionárias são cada vez mais generalizadas, com o aumento dos custos de energia, transportes e outros que são transferidos para os preços. A previsão de inflação mundial está na estimativa de 8,2% em 2022 e 6,6% em 2023. Além dos efeitos da guerra nos preços, o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais para conter a inflação e as consequências da pandemia de Covid-19 também afetam a economia mundial. As projeções estão cercadas de grande incerteza. Uma escassez maior de combustível, especialmente no gás, pode reduzir a expansão da Europa em mais de 1,25 pontos percentuais em 2023. Embora o restante das principais economias da União Europeia escape da recessão em 2023, como França, Itália e Espanha, elas não seriam poupadas das consequências de um agravamento da situação energética. Quando a Alemanha, França e outras economias caem, há um impacto nas outras. Os países do G20 avançarão em 2023 ao mesmo ritmo da economia mundial. Na Argentina, diminuiu em 1,5 pontos a previsão de crescimento, que deve crescer 0,4% no próximo ano, com uma inflação de 83%. Alguns países que não terão recessão é a Turquia com 3%, na qual a previsão está inalterada, Reino Unido com 0%, que também está inalterado, e a Indonésia com 4,8%, 0,1% a mais. Mas de todos os países, o que está perdendo mais dinheiro é a Rússia, com a perda diária de 900 milhões de dólares por dia para manter a guerra. Vários fatores contribuem para esse alto preço. Isso inclui pagar os soldados russos que estão lutando na Ucrânia, fornecendo-lhes munição, projéteis e foguetes, e o custo para reparar equipamentos militares perdidos ou danificados. Deve-se considerar ainda a quantidade de armas especiais e mísseis de cruzeiros que foram usados durante a guerra, que custam cerca de 1,5 milhões cada. Esses números não levam em consideração quanto a Rússia pode ter perdido financeiramente por causa das severas sanções econômicas impostas após o
lançamento da invasão no final de fevereiro. Essas sanções podem permanecer em vigor mesmo que a Rússia retire suas tropas. Muitos observadores acreditam que a Rússia derrotaria rapidamente a Ucrânia logo após a invasão, dada sua superioridade militar. Os fracassos da Rússia têm um grande custo, tanto financeiro quanto em termos de perda de vidas. Embora o Kremlin tenha relutado em divulgar números sobre baixas militares, um estudo divulgado descobriu que as perdas diretas da guerra custaram à Rússia cerca de 7 bilhões de dólares, apenas no início da guerra. As sanções econômicas impostas ao país como resultado da invasão tiveram impactos devastadores no país, que provavelmente serão sentidos pelos cidadãos russos nas próximas décadas. Com o colapso do rublo, a economia pode retroceder em até 30 anos, com alguns prevendo que o padrão de vida da Rússia pode ser reduzido nos próximos 5 anos. A Ucrânia deu um grande golpe na Rússia em abril, com o naufrágio do Moskva, um navio de guerra russo da Marinha. Foi uma perda estimada em 750 milhões de dólares. Em uma pesquisa, só em abril a Ucrânia destruiu mais de 5 mil equipamentos russos desde o início da guerra. Apesar dos enormes custos do armamento russo, há evidências de que as forças russas não estão atingindo seus alvos pretendidos, com mísseis guiados com precisão. Pode ter vários fatores para isso, que inclui a incompetência do operador. A Ucrânia também está enfrentando o alto custo econômico por conta de uma invasão da Rússia. O presidente Zelensky disse que centenas de bilhões de dólares serão necessários para reparar os danos causados à economia e à infraestrutura do país, dando uma estimativa parcial de 600 bilhões de dólares. A guerra é o pior mal do ser humano. São milhares de pessoas morrendo e trilhões de dinheiro gastos apenas para sustentar o interesse de poucas pessoas. E no final, quem sai perdendo é a população global. Essa guerra nos mostra que o mundo está longe de ser pacífico e que o ser humano nada evoluiu, querendo resolver questões políticas da mesma maneira do início da civilização. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva.